Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje mais um vídeo pra gente falar de Station 19. Hoje eu vim comentar com vocês o episódio 5, 6 e 7 da terceira temporada de Station 19. Se você é novo no canal, já se inscreve porque a gente fala de Grey's Anatomy, de várias séries, inclusive Station 19, que é por isso que você está nesse vídeo. E tá tendo análise dos episódios, que eu tô um pouquinho atrasada, e vai ter dos episódios novos aí que estão lançando. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo de Grey's Anatomy, Station 19, entre várias outras séries. Então não deixa de se inscrever pra você ficar por dentro e ativar o sininho, porque daí toda vez que tiver vídeo novo falando das séries que você mais ama, vai chegar a notificação pra você e você vai vir assistir. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que tá rolando o Clube da Série. Agora a gente tá vendo Grey's Anatomy desde o começo, desde a primeira temporada. E nos finais de semana a gente vai ter live pra comentar esses episódios. Tem a grade completinha na aba Comunidade aqui do YouTube. Então você clica aqui embaixo na minha fotinha, abre a aba Comunidade no meu perfil. Ou então você entra lá no meu Instagram e lá no meu destaque tem um destaque lá, Clube das Séries. E eu tô sempre postando stories. Nesse sábado agora já vai ter a primeira live falando dos 9 primeiros episódios. Tem um grupo também no Instagram pra você entrar. É só você me mandar uma DM e falar: oi, quero participar do grupo. E aí a gente lá comenta tudo sobre os episódios que a gente tá vendo de Grey's Anatomy. No episódio 5, a Maya virou então a capitã e ela tá ali sem popularidade nenhuma. Ninguém tá curtindo muito ela como capitã. Todo mundo questiona as ordens dela e as opiniões dela, e ela acaba tendo que aceitar porque são amigos dela, ela acaba sempre baixando a cabeça. A gente tem flashbacks de quando a Maya era um pouquinho mais nova, que ela fazia as corridas lá, que a gente sempre fala em todos os episódios, que ela é medalhista, não sei o quê. E a gente vê um pouquinho de como era a relação dela com o pai dela. O pai dela sempre queria que ela ganhasse tudo, ele era um cara muito rígido, muito complicado de lidar com ele, então nada pra ele justificava que ela não ganhasse. Tem um momento que ela fica ali em segundo lugar, ele trata ela como se ela fosse um lixo. Ele diz que segundo lugar é perdedor. Gente, é horrível, uma situação que mexeu muito comigo. Eu chorei muito nesse episódio, porque eu me coloquei muito no lugar da Maya, então deu pra conhecer um pouquinho mais dela. Nesse episódio ela tá tentando se aproximar do pessoal ali, tentar fazer alguma coisa pra eles se conectarem mais, pra eles tentarem se respeitar mais ela, ver ela de outra forma, porque isso tá abalando ela tá se sentindo mal, porque pensa, os amigos dela, ela virou capitã, que era o sonho dela, e agora tá tudo, tipo, desmoronando, as duas coisas não conseguem andar junto. O Capitão Herrera, pai da Andy, percebe que ela tá meio esquisita, assim, meio de lado, e pergunta como que tá sendo aí ser capitã e tal. Quando ela conta pra ele, ele aconselha ela a fazer alguma atividade que possa unir mais o pessoal. Dentre elas, acampar. E é aí o que ela decide combinar um acampamento. Mas já não começa bem quando ela meio que impõe que todo mundo tem que ir, porque ninguém quer ir. E ela fala assim: olha, eu aconselho que vocês vão. Em um dos flashbacks, a gente vê que a Maya se apaixonou quando ela era mais nova, e aí acabou atrapalhando ela, porque ela torce o pé, essa menina que ela gosta, em uma corrida. Ela para pra ver o que tá acontecendo ali com a menina. Isso faz com que ela chegue em segundo lugar, e aí ocasiona tudo isso que eu falei pra vocês, do pai dela ficar muito bravo, de ele ser muito tóxico, de ser... É muito tenso ali, eu não vou nem entrar em detalhes, porque relação pai e filha é uma coisa que mexe muito comigo. Então é bem foda ali o que acontece com a Maya, e dá pra gente entender um pouquinho mais da personalidade dela, porque que ela é assim hoje em dia. Mais tarde nesse episódio, ela tá no bar e ela acaba encontrando a Karina, que é a irmã do Deluca aí de Grey's Anatomy, que a Karina também é de Grey's Anatomy, né, que é ela a obstetra, e elas começam a conversar, e a partir daí a gente já sabe, eu já tinha tomado um spoiler de que elas iam ter ali um relacionamento. Pois bem, eles vão todos pra esse acampamento, vai junto o Jackson, o pai da Andy, e também a Eva, que é a esposa do Riggle, que o Jack tá ficando com ela, que ela tá traindo o marido dela com o Jack. Eu tinha certeza que ia dar bosta, eu tinha certeza. Quando eu vi ela lá, eu falei, tem uma hora que ela entra lá na barraca do Jack, gente, com o cara lá. Nossa, gente, ai, que nervoso, nossa, que nervoso que me dá. Eu tinha certeza que ia dar ruim, tinha certeza. Na hora que ela tá lá dentro da barraca, o que acontece? Eles escutam gritos, todo mundo corre. Primeiro eles pensam que pode ser um treinamento ali da Maya, mas todo mundo vai correndo ver o que é. E teve um casal que eles tinham cumprimentado mais cedo, quando eles estavam chegando ali no acampamento, que sofreu um ataque de um urso. Tem um urso lá. Eles procuram o urso, tem até um momento ali que o pessoal encontra esse urso, e aí eles ficam com medo, né? Tá o grupo lá, eles ficam tipo fazendo assim, ó, porque segundo o treinamento deles, se você tem que parecer grande, aí ele vai embora. Só que no meio dessa história, enquanto tá um pessoal procurando ali o nariz do cara que o urso arrancou, e eles encontram o urso, o outro grupo tá ali socorrendo, né, a mulher e o cara. Acontece que os últimos a chegar, porque estavam lá na barraca, é o Jack e a Eva. O Vasquez já olha assim, você fala, ih, ele sacou, só que não dá pra ter certeza se ele sacou ou não. Então fica aquele clima tenso ali, eu falo, ih,
Gente, eu sabia que ia dar ruim, eu tinha certeza que ia dar ruim. Ainda bem que eu não tomei spoiler, porque foi muito legal assistir. Acho que se eu tivesse tomado spoiler não ia ter sido tão legal descobrir e ver as coisas acontecendo. Eu tomei spoilers de Station 19, não tinha nem como não ter tomado, mas eu acho que foram muito poucos pro tanto de coisa que tá acontecendo. A JJ segue gravidíssima e o Miller pede pra ela ir junto. Ela faz pouco caso, fala que não quer ir, que vai pro spa, que não sei o que, e inventa um monte de desculpas e não vai. O Ben acaba também não indo, ele dá uma desculpa ali na hora e acaba não indo, fala, eu não vou porque não sei o que, não sei o que lá, a floresta é fria, aqui é quentinho, eu vou ficar na estação. E ele acaba ficando. E já que a gente tá falando do Ben, vou puxar o gancho aí do Sullivan. O Sullivan nesse episódio mostra bem claro que ele ainda tá com dores na perna dele, tá cada vez mais intensa, e o Tom disse que não vai mais prescrever remédios pra ele, porque ele não quer que ele vire um viciado. Porque o Sullivan não quer fazer uma cirurgia, ele tem medo, ele prefere não fazer. Com isso, ele tem que a opção só de ficar tomando esses remédios. Mas como o Tom disse, como a gente tem aí o exemplo da Amélia, isso pode tornar o paciente viciado. Então ele prescreve a última vez pra ele e fala que não vai prescrever mais. O Sullivan chega um momento que a gente vê que ele já tá sentindo falta dos remédios. Então quando o Ben fica lá, ele tá fazendo tipo a lista, sabe, dos remédios que chegou, ele pede estrategicamente aí pra ajudar o Ben, ele sugere que vai ajudar lá o Warren, e na hora que ele tá lá fazendo a vistoria, lá anotando, ele rouba 2 frascos de fentanil, que é esse medicamento aí que ele tá usando pra dor. Outro ponto pra ressaltar desse episódio é que a Andy já mudou. A Andy ainda não viu onde ela tá morando, eu ainda não sei, mas ela mudou aí, ela já não tá morando mais com a Mai. No final tudo corre bem, eles conseguem ir pro hospital, mas em Grey's Anatomy a gente vê que não rolou tudo bem assim. Tem análise do episódio, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, em que eu conto o que aconteceu melhor, mas basicamente o marido morre em Grey's Anatomy. Ele vai bem aí pro hospital, mas durante o episódio de Grey's Anatomy ele falece. Já o episódio 6 começa muito emotivo. O Capitão Herrera conta pro Montgomery que ele tem câncer, ele fica ali aqui um momento muito pesadas. A gente tem um momento muito triste que ele fica repetindo e tentando aceitar o que ele tá falando. Ele fica, eu tenho câncer e eu tenho pouco tempo, eu tenho câncer e eu tenho pouco tempo. Então, tipo, ai, nossa, é muito, muito pesado. E o Montgomery começa a chorar e eu comecei a chorar junto. Foi muito triste e é por esses e outros motivos que a temporada tá incrível. E as histórias são muito envolventes, a gente quer saber o que vai acontecer. Eu acabo um episódio já querendo assistir o outro. Então, por esses e outros motivos que, cara, a série tá muito emocionante, tá me prendendo demais. Eles estão investindo muito em flashbacks e nesse a gente tem flashbacks do Montgomery, dele ali com a família dele, em como o pai dele não aceitava o relacionamento dele com o marido dele que morreu, e a mãe dele tentando lidar com o pai dele que não aceitava, e ela meio que aceitava, só que ela tinha que ficar do lado do marido. Então a gente tem um flashback sobre isso. Em contraponto, a gente tem uma história que acontece com o Montgomery, porque eles estão tendo ali um dia de nevasca. É aquele dia que tem também a análise do episódio de Grey's Anatomy desse mesmo dia, vou deixar linkado pra vocês. Eu vou deixar todos os links na descrição, aí vocês clicam, vocês conseguem assistir todas essas análises, caso vocês ainda não tenham assistido. Se assistir essa, já vai pra próxima. Então tá tendo aquela nevasca, um dia muito louco de nevasca, os bombeiros não estão dando conta. A estação vira abrigo, então todo mundo que não consegue chegar em casa, todo mundo que não tem aquecimento, vai todo mundo lá pra estação. Como ela tá muito cheia e eles estão recebendo muitas ligações, o Montgomery acaba ignorando uma mulher que se chama Pilar, que liga várias vezes, até que ele finalmente consegue falar com ela, e ela tá presa dentro do carro, embaixo da neve. O carro tá soterrado pela neve. Ele passa o episódio inteiro falando com ela no telefone, até o momento que ela morre. É muito, muito, muito emocionante, de verdade. Eu chorei demais nesse episódio, muito mesmo. Virei uma uva passa de tanto que eu chorei nesse episódio. Nisso a JJ tá lá na estação e ela entra em trabalho de parto, em pleno esse dia de nevasca, que maravilha. A Andy e a Maya ajudam ela aí no parto, elas vão lá no banheiro, faz ela tomar um banho quente, rebolar lá naquela bola de plástico grandona, até que chega o momento do parto. A Maya e a Andy estão trocando várias farpas durante todo o episódio, porque tá aquele clima ruim lá e tudo aquilo, e até que a Maya estoura, ela fala assim, olha, eu não vou me desculpar, porque eu mereço um emprego, que não sei o que, e aí ela cita o exemplo ali do capitão, alguma coisa ali que o capitão continua querendo estar ali perto, pra estar perto da Andy, alguma coisa ali que ela fala que a Andy saca. Aí ela olha assim pro pai dela e fala assim, você quer estar aqui, não sei o que, o câncer voltou. Eu não lembro exatamente como foi, só sei que alguma coisa que ela fala ali dá um insight na Andy, e a Andy fala pro pai dela, o câncer voltou, e ele fala sim,
voltou. O Capitão tá o episódio inteiro, já tem alguns episódios tentando falar isso pra Andy, mas ele não encontra uma brecha pra falar isso pra ela. Então esse é o momento que ele conta e, tipo, a JJ tá em parto, tá em trabalho de parto, e aí nasce o bebê. Quando o bebê nasce, a Andy desmorona, ela vai ali pro quartinho, começa a chorar muito, muito, muito. O Sullivan vai atrás dela e consola ela, ele abraça ela e tal. E aí eles têm ali um momento. Então, o Jack não tá ficando ali com a mulher do Vasquez? Pois é, o Vasquez sabia mesmo. Nesse episódio, o Vasquez fica mandando várias indiretas ali pro Jack, várias indiretas, até o momento que eles estão ali naquela salinha que eles colocam as roupas, e eles começam ali a ter uma conversa super ácida, e ele fica mandando indireta, até que o Regal explode e dá um soco na cara do Jack. Aí chega a Vicky, chega o Dean, e eles perguntam ali o que tá acontecendo e tal, o Jack não fala, e eles ficam tipo muito assim, por que você não se defendeu e tal. Eles acabam descobrindo aí mais pra frente que o Jack ficou com a esposa dele. O Dean fica muito bravo porque ele fala que não tem que fazer isso, eles são uma irmandade, isso aí quebra a confiança e tal, ele não apoia de jeito nenhum o que o Jack fez e não tem nem como apoiar, né? Uma coisa que acontece durante esse episódio, assim... sei lá, eu vou falar aqui, mas não é nada assim super relevante. A Vicky tá passando muito tempo na casa do Jackson e aí ela tá meio que considerando que ela tá morando com ele, só que ela não falou pra ele ainda, e como ele é o médico, ele fica muito no hospital, ele nem notou. Então ela tá ali com um dilema por causa disso, mas... né? O episódio 6 é muito emocionante, eu chorei muito, principalmente com a história do Montgomery, tanto com a família dele, como com essa menina Pilar que ele liga, que acaba morrendo no telefone com ela. Eu chorei muito, 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 muito mesmo. Gente, ai... nossa, que história, que história. Me contem se vocês choraram também, porque, nossa, eu lembro... nossa, eu chorei muito, muito de verdade. No final desse episódio, a Andy tá no bar com o Jack, e aí eu não sei o que passa ali na cabeça deles, os dois tão tristes, sei lá. E aí eles acabam o quê? Se pegando. Pois é, eles ficam juntos ali, eles falam que vai ser só uma vez, depois eles falam que não vai acontecer mais de novo. E durante esse episódio eles ficam falando que não vai acontecer de novo, que foi só dessa vez. Mas é óbvio que no episódio 7 eles ficam de novo. O episódio já começa com os dois na cama e eles falando que foi a última vez, que não vai acontecer de novo. Eu não sei, eu acho que esse casal não vai pra frente não, mas é legal ver que a Andy não fica chorando as pitangas pelo Sullivan, que ela tá ali, ela segue a vida dela, porque ela é uma mulher independente, né? Ela faz o que ela bem quiser, ela é solteira. A gente vê o Montgomery com um personagem novo aí, ele aparece no chuveiro com esse personagem. Mais pra frente nesse episódio a gente descobre que ele é um novo bombeiro da estação, filho do Dixon, chefe dos bombeiros. Gente, o Montgomery pergunta pra ele por que ele não contou, e ele fala assim, você não perguntou? Aí eu falo, é mesmo, né? Ele não perguntou. Enquanto isso, o Dem e a JJ estão ali lidando com a nova bebezinha deles. Eles ainda não deram um nome pra ela e é um assunto que eles falam muito. No final desse episódio a gente tem ali um plot twist que em todos os momentos a JJ tava meio afastada ali da criança. A gente não entendia muito bem o que tava acontecendo. E aí a gente vê ela arrumando as coisas dela. O Dem não entende nada do que tá acontecendo. E ela fala assim, olha, eu vou embora, eu não nasci pra ser mãe. Ou você fica com ela pra você, ou eu vou botar ela pra adoção, você decide. Mas eu acho que você vai querer ficar com ela. Ela é extremamente fria, eu entendo por que ela fez isso, ela tem direito de escolher se ela quer colocar na adoção ou não, mas eu não acho que ela fez da melhor maneira, achei que ela foi muito suja, assim, tipo, em não contar pra ele antes, não preparar ele antes, não sei, não gostei da reação dela, achei ela super fria, sei lá, eu gostava dela, agora eu não gosto mais. E eu tenho certeza que ela vai acabar voltando mais pra frente aí na série, e sei lá, tentar voltar atrás, alguma coisa ela vai fazer. Ela ainda tem a cara de pau de falar, quando ela tiver uns 15, 16 anos, se ela quiser me conhecer, você me fala e não sei o que, porque eu consigo lidar com uma adolescente, com uma criança não. Ai, gente, tá bom. O Sullivan continua roubando remédio, só que agora o negócio fica um pouquinho complicado. Ele acaba injetando demais do remédio, ele começa a ter alucinações, ele alucina com o Ripley, ele e a Vicky, e ele começa a ter um monte de nóia, de tipo, meio que fica refletindo. Ele acaba tendo uma overdose. Quem encontra ele é o bombeiro novo, o Emmett. O Emmett ajuda ele fazendo ali os primeiros socorros. Depois o Sullivan consegue se recuperar, ele inventa ali uma lorota pra ele, fala que tem receita pros remédios, não sei o que. E aí o Emmett finge que acredita. Ele acaba meio que pressionando o Emmett, tipo, dando a entender ali que não é pra ele falar nada, que senão vai ser pior, não sei o que. E o Emmett fica ali coagido, né? Ele não fala nada. A Maya chama o Jack e o Vasquez pra conversar sobre o episódio aí do soco na cara do Jack. Eles pedem ali uma desculpa meio furada um pro outro.
piloto e ela acaba permitindo que os dois trabalhem juntos. O Warren chega com a nova ambulância paramentada de primeiros socorros dele, finalmente a gente conhece aí essa ambulância, e ela vai pro primeiro caso, que parece que caiu um avião, uma coisa assim, e eles vão lá pra esse lugar, vai o carro de bombeiros e essa nova ambulância que o Warren vai estrear aí, que ele tá tão ansioso pra estrear. Nessa ambulância tem uma enfermeira, o Warren e mais o Capitão Herrera, que vai ser aí o motorista e vai auxiliar caso eles precisem. Quando eles chegam no local, na verdade tem um poço de gasolina que tá vazando ali um monte de gasolina, e não tem avião nenhum, a Indy fica sem entender, porque eles falaram avião e aí é só um posto e tal. Eles conseguem resolver o vazamento de gasolina, não acontece grandes coisas. Tem um momento em que a Vicky tem que fazer alguma coisa lá, fechar o vazamento da gasolina, e aí ela acaba pegando fogo, mas eles apagam, nem é nada demais, assim, e ela acaba falando assim, ah, eu tô morando, não sei o que lá, na casa do Jax, ela começa a falar um monte de coisa, eu tô morando na casa do meu namorado, só que ele não sabe, não sei o que, isso é ruim, e todo mundo fala, isso é muito ruim, não é uma situação legal, nós tem que conversar com ele sim. Enquanto isso, a Indy descobre que o tal avião, que não era avião, na verdade era um foguete, que tinha alguns cientistas que tem ali um laboratório ali perto, e eles lançaram um foguete, alguma coisa assim, e esse foguete tem tipo uma coisa assim, tipo como se fosse que vai explodir, que tá vazando um gás. Nisso, o Vasquez e o Jack estão ali se alfinetando o dia inteiro e tal, e eles não têm confiança um no outro, óbvio, né, porque o cara tava pegando a mulher dele. Então quando o Vasquez vê esse foguete ali vazando, ele acha que é fumaça, ele corre pra apagar com o extintor. Todo mundo grita pra ele não ir, mas não dá tempo, o extintor explode, esse foguete explode, e aí acaba machucando muito ele, as tripas dele assim sai pra fora, é muito desesperador. O Jack tenta ali segurar pra não sair mais, e aí finalmente o Warren consegue usar as ambulâncias e o primeiro socorros que ele tanto queria fazer. Ele é auxiliado ali pelo Capitão Herrera, eles conseguem deixar o Regal estável, mas a gente não tem notícias dele. Como eu só assisti até esse episódio, eu não sei o que acontece, se ele morre, como que vai ser a resolução desse caso. Então, quando eu souber, eu venho contar pra vocês. Voltando pra estação, tá todo mundo cabisbaixo, porque aconteceu isso daí com um amigo deles lá, querendo ou não, eles são colegas. O Vasquez tá lá no hospital, e o Jack tá arrasado, né? Não é pra menos, porque ele acha que a culpa é dele, e ele começa a falar, ai, a culpa é minha, a culpa é minha. E aí começa uma confusão generalizada, a Indy começa a gritar com a Maya, falar que a culpa é dela, que ela não devia ter deixado os dois irem trabalhar juntos, que ela é uma péssima capitã, não sei o que. Finalmente a gente tem um momento épico da Maya falando assim, ó, eu sou a capitã, quem não quiser lidar com isso, quem não quiser obedecer a ordem, que peça transferência. Ela é alta e clara. Gente, finalmente, Maya. Poxa, Maya, demorou, minha amiga, demorou. Eu odeio essa situação que tava acontecendo ali, me deixa nervosa, tanto ali na série quanto na vida real. Já aconteceu coisas parecidas comigo, então isso me incomoda muito. Então quando a Maya finalmente falou isso, eu falei, dei um grito assistindo. Falei, finalmente. Ela falou, quem não tiver feliz, quem não tiver seguindo ordem, que peça a sua transferência, porque eu sou a capitã. Ela fala, todo mundo entendeu? Aí todo mundo, entendi, capitã. Eu falei, ó, isso aí, arrasou, menina. A gente continuou um saco nesses episódios, então quando a Maya faz isso, ela sai com aquela mesma cara de nada, que ela tá aí esses episódios todos. Embora a história dela esteja sendo legal, ela tá muito... Ai, poxa, Andy, poxa vida, você é tão legal. Eu acho que a Andy é muito parecida com a Meredith lá do começo de Grey's Anatomy. A gente gosta dela, só que ela é meio chata, cara. Ela é chata. A Meredith no começo das temporadas, ela é chata. A verdade é essa. A gente ama ela, ela é uma boa personagem, mas ela é chata. É a mesma coisa da Andy. A Andy nessa temporada, ela tá chata. Pelo menos até essa parte que eu tô assistindo agora. Poxa, Andy. O Sullivan fica esse episódio todo aí, esses episódios atrás da Andy, querendo saber como ela tá lidando aí com o pai dela tá com câncer, não sei o que. Em um momento ele chega pra falar com ela e ele acaba se declarando, falando que é apaixonado por ela, que ama ela e que quer contar os problemas dele, que ele tá usando aquelas drogas e o problema dele na perna. Só que ela acaba não dando abertura pra ele, e quando ele vai contar, ela fala assim, ó, eu não consigo ficar brava com meu pai porque ele tá morrendo, mas você tá perfeitamente saudável, eu consigo ficar brava com você, eu posso ficar brava com você. E fecha a porta na cara dele. Mais uma prova de que a Andy tá insuportável. Uma das últimas cenas aí é a Maya, ela recebe a Karina. Deu-se a entender nesses episódios que elas ficaram mais próximas, que elas estão conversando muito aí por celular, se encontrando. Tem cenas delas conversando por celular. Quando a JJ tá parindo lá, que ela fica em contato com ela pelo celular também, pedindo dicas e tal, qual que ela deve fazer. Então elas estão próximas. A Maya acabou de ter aquela discussão com a estação inteira lá, falou aquele pacote pra todo mundo, então ela tá bem nervosa.
E chega a Karina, linda e bela como ela é, carregando uma lasanha, gente. Não vê se não é o sonho de todo mundo entrar a Karina, aquele monumento de mulher italiana maravilhosa, com uma lasanha, mano, é o sonho de todo mundo. Ela chega lá com a lasanha e a Maia fala um pacote pra ela: você não pode vir aqui, você não pode, o que você acha que você pode vir no meu trabalho, a gente acabou de se conhecer, não sei o que. Aí a Karina fala: é mesmo? Tchau, eu não preciso disso. Ela fala assim: ai não, desculpa, é que eu tô destruída, tô tentando me remontar, não sei o que. Aí ela fala pra ela assim: ó, eu não tenho que ficar te remontando não, amiga. Eu falei: não, nossa. Mas elas acabam se entendendo, a Maia pede desculpa e a Karina no começo ela fica assim, mas elas acabam se resolvendo nessa mesma cena. E aí acaba o episódio. Eu gostei muito desses episódios, aconteceram coisas que eu não esperava. O relacionamento, por exemplo, do Jack e da Eva eu não tava esperando que fosse se alongar tanto e se alongou. O que aconteceu com o Vasquez, desde ele descobrir, dele socar a cara do Jack e, tipo, dele ficar muito mal, também foi uma surpresa pra mim. Não achei que fosse acontecer assim, eu achava que ele ia descobrir, mas não sabia que ia ser assim. Todas as cenas, desde o Vasquez descobrindo, o Vasquez batendo no Jack, o relacionamento deles, o Vasquez se machucando, tudo no geral, assim, eu tô gostando de tudo. Tipo, a única coisa que me incomoda um pouquinho é que realmente a Andy tá muito chata, essa coisa dela ficar no pé da Maia toda hora. Eu entendo que ela queria o cargo, ela queria que ela tivesse contado pra ela, mas cara, ai, Andy. Tá, então fora a Andy, tá incrível as temporadas. Eu tô assistindo e gravando, então até agora eu não assisti mais que isso, eu só assisti até essa parte. Eu tô louca pra ver o que vai acontecer no episódio 8. A próxima análise vai ser do episódio 8, 9 e 10, e a partir disso vão ser análises únicas. Vai ter do episódio 11, do episódio 12, do episódio 13, do 14 e por assim vai. Então a gente vai ter mais um resumão aí de 3 episódios e depois vão ser dos episódios únicos, beleza? Então eu vou informando pra vocês as datas. Eu tinha umas datas fixas pra cada episódio, mas eu tive alguns problemas com a minha câmera, então acabou que vai mudar algumas datas. Eu vou informando vocês lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, esse aqui é meu @, entra lá que eu sempre posto quando que vai ser os vídeos e peço sugestões de que vocês querem que eu grave. É isso, me conta o que você achou desses episódios, se você gostou, e me dá esse spoiler aí se a Andy vai melhorar ou não, porque olha, tá complicado pro seu lado, viu, amiga? Um beijo no seu coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!